Boa tarde, meus amores. Para abrirmos o conteúdo de história, iremos abordar o capítulo 7, Os Primeiros Povos na América, que está na página 64 e 65, com o título A Chegada dos Europeus. Muito antes de o continente americano ele ser como nós o conhecemos, diferentes povos nativos viviam aqui. Mas foi somente em 1492 que os primeiros europeus chegaram a essas terras liderados por Cristóvão Colombo. E é sobre isso que nós iremos aprender agora. Para isso, iremos observar as duas telas a seguir e trocaremos algumas ideias. Na página 64, nós apresentamos duas imagens que retratam a chegada de Cristóvão Colombo à América no ano de 1492. Elas são pinturas feitas em meados do século XIX, quando estavam se desenvolvendo na América e na Europa ideias relacionadas às identidades nacionais. E de acordo com a ideologia dominante na época, as populações europeias eram consideradas as mais desenvolvidas no planeta. Os colonizadores acreditavam que, ao conquistarem continentes como a América, a África e a Ásia, eles estavam levando progresso e civilização aos povos nativos desses lugares. Então, nesse contexto, as pinturas como a chegada de Cristóvão Colombo à América atribuem aos conquistadores europeus uma superioridade sobre os povos que viviam neste continente, que eram os indígenas. Nas duas pinturas que estão na página 64, os indígenas, além de serem poucos, estão posicionados de modo bem escondido, amedrontados, misturando-se à natureza, em uma atitude passiva, em contraste com o povo europeu, que está numa cena bem mais retratada. Então, enquanto vocês observam que os europeus são colocados em um lugar com destaque e dando mais importância à tela, o indígena ele é mal representado, ficando em segundo plano, obscurecido, sem muita relevância. Ou seja, os índios são submissos e espantados diante da presença europeia. Então, diante dessa explicação que eu passei da pintura que foi exposta na página 64, nós iremos aqui refletir sobre o Trocando Ideias, na página 164. Então, diante do que eu acabei de explicar, você poderá responder como os europeus, na parte de Trocando Ideias, tá? Na página 64. Como os europeus, eles estão representados nas pinturas. Observe suas roupas, suas ações, objetos que estão segurando e o posicionamento deles em relação à cena. Então, aí, nesta pintura, nesta tela da página 64, vocês podem observar, olha, que os europeus, né, eles se vestem muito de vermelho. Vocês podem observar aí quem está à frente está com a cor vermelha. A cor vermelha, ela é símbolo de poder e riqueza, bem como as armas e as bandeiras do cristianismo e dos reinos da Espanha. Então, respondida a primeira questão do Trocando Ideias, podemos partir para a segunda, que é assim: que outros personagens, além dos navegadores europeus, aparecem também na cena? E como eles estão posicionados em relação aos europeus? Podemos observar que os demais personagens, eles são os habitantes locais indígenas. Eles aparecem misturados às árvores, agachados ou ajoelhados, indicando submissão, ou seja, indicando obediência ao povo europeu.
Esse que vocês estão observando na imagem é Cristóvão Colombo. Ele foi navegante nascido em Gênova e chegou à América em 12 de outubro de 1492. A primeira ilha da América Central, onde a esquadra de Colombo aportou, foi Guanahani, nome dado pelos habitantes locais, aos quais os espanhóis chamaram de índios. Vejam como está linda essa ilha hoje. Mas a viagem de Colombo tinha como objetivo encontrar riquezas, como ouro e prata, para o reino da Espanha. Por isso, grandes navegações saíam da Europa rumo ao Oriente. Ao longo do século XV, o Reino de Portugal também enviava navegantes rumo às Índias, em busca do mesmo objetivo de ouro e prata. Ao chegar às Bahamas, Colombo, em nome do Reino Espanhol, tomou por posse a ilha encontrada e o batizou de San Salvador, que é esse local que vocês estão observando. Essa imagem é a foto de Marco Polo. Ele foi um viajante e mercador da cidade de Veneza. Em 1271, ele fez ao Oriente uma viagem que durou cerca de 24 anos. Então, meus amores, para hoje, nós teremos somente a leitura nas páginas 64 e 65 sobre esse assunto que foi abordado.